Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do coronavírus no Brasil. É um homem de 61 anos que viajou para a Itália e passou por um hospital em São Paulo. E você vai acompanhar aqui uma cobertura especial sobre a doença, como se proteger e o que dizem especialistas sobre o assunto. E você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça decide que compartilhamento de informações de banco de dados exige notificação prévia ao consumidor. A terceira turma do STJ chegou a esse entendimento após negar o recurso de uma empresa gestora de dados. O trabalho de plantão para atender as demandas urgentes no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pessoas que estão em estado gravíssimo, para vagas em UTIs aqui, muitos alvarás. Na hora do casamento, é bom escolher o melhor regime de bens. Tema da primeira reportagem de uma série sobre direito de família. A gente casa esperando que dê certo. Isso é o normal. A advocacia preventiva ela vem para quê? Justamente para orientar esse casal. Você já teve algum vizinho que implica com tudo ou gosta de uma briga? Esse é um problema comum quando você tem muitos moradores num só prédio, né? O Código Civil, a Convenção do Condomínio e o Regimento Interno prevêem regras de boa conduta. E a punição pode chegar à exclusão do morador. Este prédio tem 180 apartamentos. Agora pense em quanta gente diferente na criação e no temperamento. O problema mais recente ocorreu quando pedreiros trabalhavam no telhado. Um morador reclamou com o encarregado do condomínio que havia pessoas olhando para dentro da cobertura dele. Ele disse que era para descer imediatamente, que ele ia fazer uma reclamação formal com o síndico. Eu disse para ele que poderia fazer a reclamação formal, né? Aí ele se irritou mais quando eu falei isso. Aí ele disse que ia meter bala para cima. E como é que você se sentiu com uma ameaça dessa? Eu senti coagido, com medo, né? Porque eu também estava lá com o pessoal prestando serviço. A administração estuda o que fazer sobre o comportamento do morador. Em geral, a Convenção e o Regimento Interno dos Condomínios prevêem advertência e multa para quem tiver comportamento inadequado. Tudo tem como base o Código Civil. Segundo o texto, um dos deveres do condômino é não utilizar a edificação de maneira que prejudique o sossego, a salubridade, a segurança das pessoas e os bons costumes. Se não cumprir esta e outras regras, pagará a multa prevista no regimento ou na convenção. A multa não poderá ser maior do que 5 vezes o valor mensal do condomínio. Em casos extremos, o morador pode até ser excluído do condomínio, mesmo que seja proprietário. Isto está previsto no enunciado 508 da Jornada de Direito Civil. Ele tem que estar com atitudes de má condutas reiteradas, situações graves contra os outros condôminos. E essa exclusão do condômino pode ser realizada através de uma assembleia. No caso do proprietário, ele não vai perder a propriedade do imóvel. Ele será apenas excluído da sua posse. No caso, ele terá que alugar o imóvel ou apenas ceder a terceiros. Escolher o regime de bens para o casamento é uma decisão importante para os noivos. É a partir dela que, numa eventual separação, as regras são definidas. O assunto é tema da primeira reportagem da série Direito de Família, produzida pelo Superior Tribunal de Justiça e que você acompanha a partir de agora. Casar é dividir a vida, a família, os sonhos, a rotina e também os bens materiais. A ideia é passar uma vida inteira juntos, mas às vezes o plano não sai como esperado e aí vem a separação. A gente casa esperando que dê certo. Isso é o normal. A advocacia preventiva ela vem para quê? Justamente para orientar esse casal. Quando o casal vai se separar, se ele resolve essa separação, consensualmente, a sentença vai ser dada por esse casal. Por isso é importante, desde o começo, definir questões legais que podem evitar grandes brigas em um eventual término. E as regras são iguais para casamentos e uniões estáveis. A legislação brasileira prevê 5 tipos de regime matrimonial de bens. Na comunhão universal, todos os bens que pertencem a um também pertencem ao outro, independentemente de terem sido adquiridos antes ou durante o casamento. Já na comunhão parcial, só se divide aquilo que foi obtido no decorrer da união.
Na separação total de bens, permanece a propriedade individual de cada um e só é dividido o que tiver sido definido como patrimônio comum, constituído pelas duas partes juntas. A separação obrigatória segue os moldes da separação total de bens e é imposta para o casamento de quem tem mais de 70 anos e para aqueles que precisam de autorização judicial para casar, como menores de idade, por exemplo. Por fim, há a participação final dos bens, em que durante o casamento se aplicam todas as regras da separação total e depois do término, as da comunhão parcial. Estudos recentes mostram que houve uma redução anual de 1,6% na quantidade de divórcios realizados pelo país, mas o número ainda é alto. De acordo com o último levantamento de dados divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2018 foram registradas 385.246 ações judiciais e extrajudiciais. O João terminou o casamento recentemente e, como ele e o ex-marido já tinham definido o tipo de partilha no momento da união, o processo de divisão dos bens foi feito sem nenhum problema. A gente estava junto há 8 anos, aí a gente fez união estável, porque na época não podia casar. Um ano e meio depois a gente se casou, então tinha 5 anos de casamento. E a gente definiu o regime de comunhão parcial de bens. A intenção foi fazer com que isso pudesse ser garantido pela lei. A separação por si só já é algo ruim, né? Então a gente preferiu fazer o divórcio e o distrato da união estável. Então a gente vai fazer tudo junto, num próprio cartório, né? Que agora não precisa necessariamente ir para a justiça, só precisa mesmo de acompanhamento de um advogado. É um processo mais barato, mais fácil e mais célere. É bem mais rápido. Você, se não tiver filhos pequenos, pode ser decidido no cartório, sempre na presença de um advogado ou defensor público, claro. Mas nem toda separação é tão tranquila e alguns casos chegam à justiça. O STJ já julgou um processo em que um homem pediu a dissolução de união estável depois de 9 anos de convivência e também a partilha de um imóvel adquirido pela companheira durante esse período. A mulher defendeu que eles haviam optado pelo regime de separação de bens e que não houve esforço comum do casal para adquirir o imóvel. Os ministros da 4ª turma destacaram que, como houve a definição expressa do regime matrimonial e a compra do imóvel foi individual, não havia obrigação de que ele entrasse na partilha de bens. Quando há uma separação, além da divisão de bens, há também a possibilidade de um dos cônjuges receber pensão, se ele tiver sido, durante muitos anos, dependente econômico do parceiro. Quando eles se separam, o cônjuge que não tem condições de prover seu próprio sustento não tem como voltar ao mercado de trabalho, já tem mais de 40, 50 anos, se dedicou integralmente ao lar durante todo aquele período do casamento. Então essa pessoa, ela detém o direito, legal e jurídico, ou seja, judicialmente reconhecido, de receber um pensionamento, inclusive vitalício. Eu acho muito importante a gente sempre resolver isso, conversar muito sobre essas questões, que a gente não costuma falar, porque às vezes você está apaixonada, aquela coisa, você só considera as coisas boas de um casamento, mas considerar que isso pode acabar e que você pode reduzir esses problemas colocando tudo em documentos, né? Seja na união estável, no casamento e depois no distrato desses documentos, isso traz muito mais tranquilidade para todas as pessoas que estão envolvidas, para não deixar isso depois gerar um grande problema. Amanhã, na segunda reportagem da série Direito de Família, o tema é guarda de filhos. E no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça decide que compartilhamento de informações de banco de dados exige notificação prévia ao consumidor. É fazer as coisas na lei, na verdade, sempre. Não ser falso, não ser injusto com ninguém. O Superior Tribunal de Justiça decide que compartilhamento de informações de banco de dados exige notificação prévia ao consumidor. Muitas vezes, no ato de uma compra ou até mesmo nas redes sociais, fornecemos certas informações para fins de cadastro. Se essas informações forem compartilhadas sem a autorização prévia do consumidor, o gestor do banco de dados pode ser responsabilizado.
A terceira turma do STJ chegou a esse entendimento após negar o recurso de uma empresa gestora de dados que foi condenada a indenizar um consumidor em R$8 mil pela comercialização indevida de informações pessoais e sigilosas. A empresa alegou que não haveria necessidade de notificação prévia, com fundamento no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, e que o cliente não comprovou a ocorrência de danos. Mas a relatora do caso no Superior Tribunal de Justiça, a ministra Nancy Andrighi, pontuou que deve ser observada a regra do inciso 5 do artigo 5º da Lei 12.414 de 2011, a qual assegura ao cadastrado o direito de ser informado previamente sobre a identidade do gestor e sobre o armazenamento e o objetivo do tratamento dos dados pessoais. Para a ministra, é importante considerar as exigências da lei quanto o dever de comunicar por escrito ao consumidor a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele. Na hipótese do compartilhamento das informações sem a prévia informação, como ocorreu no caso analisado, o dano moral é presumido, sendo desnecessário ao consumidor comprovar prejuízo. Um trabalho que nunca para. Mesmo durante a noite e nos fins de semana, existe uma equipe de plantão para atender as demandas urgentes no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Veja na reportagem a rotina de um dos maiores setores da instituição, a Central de Mandados da capital, Belo Horizonte. O atendimento no balcão começa cedo. Na secretaria, os documentos ficam sempre organizados. Esta é a Central de Mandados, o maior setor do TJ na comarca de Belo Horizonte. 440 oficiais de justiça trabalham aqui. Marcos é o responsável pelo departamento e explica como é a rotina. O maior movimento se dá nos primeiros horários da manhã. Isso. Por quê? Porque normalmente pela manhã é que se encontra o cidadão em casa. Então, sempre nesse primeiro horário da manhã é que a gente tem um agito maior nos nossos balcões aqui por parte dos nossos oficiais de justiça. E eles retiram então o serviço do dia. Eles trazem o serviço de ontem e retiram o serviço do dia, para já prepararem sua rota, iniciar os trabalhos de rua que eles vão fazer a partir daquele momento. Para que tudo saia conforme o planejado, é preciso estratégia. Por isso, cada oficial é responsável por uma região da cidade. Eu, por exemplo, quando entrei aqui, eu trabalhava na cidade toda. Então era muito difícil, você não conseguia nem fazer mais de uma diligência. Porque eram muitas pessoas para você intimar e você tinha que correr, porque não dava tempo de você ir mais de uma vez. Agora não, você trabalhar na região, toda hora você passa na casa da pessoa, na rua da pessoa. Então fica mais fácil para você cumprir o mandado. Os oficiais se revezam em turnos e mesmo durante a noite o trabalho continua. Aqui no fórum, o expediente termina às 6 horas da tarde. É nesse momento, depois que as portas se fecham, que começa uma nova jornada. 3 equipes trabalham na Secretaria do Plantão de Habeas Corpus e Medidas Urgentes, cada uma com 2 oficiais de justiça, um escrivão e um escrevente, além de 2 juízes. O expediente é das 6 da tarde até a meia-noite. A partir daí, começa o plantão por telefone. Bellini é um dos oficiais de justiça do setor e conta que o local também funciona aos finais de semana e feriados. Dia 31 de dezembro, por exemplo, eu fiz um plantão que iniciou às 9h50 da manhã do dia 31 e eu fui encerrá-lo às 13h20 do dia 1º, sem parar, literalmente. Foi um réveillon bem diferente, mas muito gostoso, muito honrado, com a satisfação de saber que o jurisdicionado foi atendido. O setor atende tanto demandas da primeira quanto da segunda instância. A gente recebe precatória para transferência de paciente, pessoas que estão em estado gravíssimo, para vagas em UTIs aqui, muitos alvarás, as medidas urgentes em geral que não dá para esperar, porque a justiça não pode parar, Então, o que é urgente, a gente está aqui para poder atender. É aquele caso mesmo, o corpo de bombeiro, que a gente não trabalha com volume, mas tem que apagar o incêndio, A seguir, as últimas informações sobre a chegada do coronavírus ao Brasil, como se prevenir e o que os especialistas dizem sobre a doença. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça, que mostra o programa Eu Existo, registro legal para o preso. Justiça é você punir quem não consegue viver em sociedade, consegue
aceitar as regras impostas por ela. O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O paciente, de 61 anos, está isolado em casa, em São Paulo. As autoridades brasileiras trabalham agora para evitar novos contágios. Além de um caso confirmado, mais 20 suspeitas da doença são monitoradas. A confirmação foi feita pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no fim da manhã desta quarta-feira, após o resultado da contraprova feita pelo Instituto Adolfo Lutz. O paciente mora em São Paulo e apresentou sintomas de coronavírus após viagem à Itália na semana passada. O país europeu já teve 12 mortes pela doença. Como os sintomas da doença apareceram pouco tempo depois que o paciente voltou de viagem e ele ficou sozinho neste período, o Ministério da Saúde orientou que ele fique em isolamento domiciliar. Segundo o ministro da Saúde, o paciente já está isolado e só será levado a um hospital se o estado de saúde piorar. A mulher dele não apresenta nenhum sintoma da doença e por isso não está na lista de casos suspeitos do coronavírus. Outros 29 familiares são monitorados. Você levar esse paciente para dentro de um ambiente hospitalar, para fazer isolamento dentro de ambiente hospitalar, você só aumenta a chance de outros pacientes em estado debilitado de poderem ser acometidos. O protocolo é muito claro de que esses pacientes ficam em isolamento domiciliar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também pediu à companhia aérea a lista de passageiros que estiveram no mesmo voo do homem com coronavírus confirmado. O objetivo é orientar sobre o que fazer caso apresentem sintomas da doença. A gente entra em contato e comunica. No avião que você veio, teve uma pessoa que foi testada positivo. Caso você tenha febre, tosse, imediatamente se comunicar com o estabelecimento de saúde. Mas não existe quarentena, porque não existe eficácia nesse tipo de situação. De acordo com o Ministério da Saúde, estudos apontam que a doença é mais agressiva em pessoas na faixa etária dos 40 a 69 anos. Mesmo com alto índice de contágio, o governo não prevê restrição de entrada no Brasil. Não tem como você bloquear as pessoas, isso não tem eficácia. As pessoas elas saem de um país e embarcam em outro país e conectam com gente vindo de outro país. É um grande trânsito mundial. Se não tinha sintoma, não tinha febre, não tinha nada, mas está vindo de áreas aonde você tem, como caso Europa, Ásia, Américas, estou vindo de áreas, passaram dentro de 14 dias da sua chegada. Se sentir febre, tosse, coriza, procure a unidade de saúde. E com o primeiro caso brasileiro de coronavírus, o número de países com confirmação da doença já passa de 40. Com isso, também aumenta a busca por prevenção do contágio. Era questão de tempo depois que a Organização Mundial da Saúde admitiu que o novo coronavírus iria se espalhar por todos os continentes. Hoje, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso da doença no Brasil. Desde janeiro, o governo vem cumprindo com o plano de contingência nacional para controlar os principais portos e aeroportos do país. As medidas foram recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e adotadas na íntegra pelo Brasil. Hoje, no embarque internacional do aeroporto de Brasília, passageiros que iam para vários países da Europa, continente que já confirmou centenas de casos da doença, se diziam preocupados e até engrossaram a bagagem. Tem meu álcool em gel aqui, né? Tá levando junto? Tem. Gel sim, a máscara não. Por se tratar de um vírus gripal, a pessoa se contamina ao entrar em contato com fluidos corporais. A lágrima ou a saliva de alguém que já esteja contaminado. Essa pessoa não necessariamente deve estar apresentando os sinais da doença. Por isso, a melhor maneira para se proteger é lavar bem as mãos, do cotovelo até debaixo das unhas. O álcool gel também ajuda, mas principalmente a máscara. Só que desde o surgimento das notícias, dando conta do novo coronavírus, a máscara virou artigo de luxo nas prateleiras das farmácias aqui do Distrito Federal. O surgimento do primeiro caso de coronavírus no Brasil fez muita gente correr atrás do produto. Eu já estou na farmácia, eu já vou comprar o gel já para usar diariamente, já lavar bem as mãos diariamente, né? Tem aquelas prevenções que a gente tem que fazer. E a máscara também? Também. Só que a máscara desapareceu da farmácia. Não sabia. Não
Sabia? Não estava viajando, cheguei agora, não sabia. E agora? Bom, agora tem que correr. Vamos pro plano B. Esse engenheiro que embarcava para Londres encontrou uma alternativa para se proteger. Se quiser comprar máscara, tem loja de material de construção, que nas farmácias não tem, não adianta nem procurar. E ainda sobre a preocupação com o coronavírus, o repórter Leandro de Souza fala agora ao vivo com a gente. Leandro, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A gente foi às ruas hoje do Distrito Federal e as pessoas se mostravam bastante preocupadas com relação à confirmação aí do novo coronavírus aqui no Brasil. Está aqui ao meu lado o doutor Ricardo Martins, que vai falar com a gente sobre isso. Ele é pneumologista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Boa noite, doutor Ricardo. A gente viu agora, por exemplo, uma pessoa mostrando uma alternativa, quer dizer, uma máscara que foi comprada numa loja de material de construção. A máscara a gente sabe que é eficaz, mas isso é suficiente, por exemplo? Boa noite a todos. Eu acho que a máscara, ela se presta mais à pessoa que está doente. Uma medida de contenção, de evitar que as pessoas transmitam o vírus para pessoas não doentes. Então, não há motivo para o consumidor procurar a farmácia em busca de máscara. O mais importante são as medidas preventivas. Quer dizer, não há motivo para pânico, né? Não encontrou o produto, tem outras alternativas também. Sim, o mais importante é a pessoa se prevenir lavando as mãos e buscando medidas de higiene da tosse. Como seria isso? Quer dizer, deu vontade de tossir, de espirrar, coloca o cotovelo no rosto e tosse sobre esse cotovelo. Ou se tiver um lenço de papel, tosse sobre o lenço de papel, descartável, né, no caso. Então, essas medidas são as mais importantes que a população tem que assumir a partir de agora. Agora, a confirmação do vírus no hemisfério sul, fica sempre aquela dúvida, quer dizer, qual seria o comportamento desse vírus aqui em outras condições, mas condições tropicais, por exemplo. A gente já sabe como é que ele se comporta no inverno, lá na Europa, por exemplo, na China. Poderia haver uma mudança de comportamento, quer dizer, fica aberta essa porta para que os pesquisadores tentem identificar se ele vai ficar um pouco mais agressivo ou menos agressivo. Isso poderia acontecer, né? Sim, teoricamente o vírus pode ser mais ou menos agressivo. Então nós temos que aguardar o comportamento dele uma vez que ele chegou ao Brasil. A população tem que ficar tranquila. Há como a gente prevenir a situação usando essas medidas que eu acabei de citar, né? E não evitar a automedicação. Isso também é importante. Quer dizer, sentiu que está se estabelecendo uma gripe, procurar assistência médica de imediato. Quer dizer, a rede de saúde pública em todo o Brasil, seja nas capitais ou no interior, na sua opinião, estão preparados para tratar com o tema? Sim, o Ministério da Saúde vem alertando já as equipes espalhadas em vários estados com relação à identificação da gravidade dessa doença, caso ela venha aparecer. Agora, professor, é bom a gente dizer também que, podendo evitar viagens, é bom evitar, né? Isso foi citado até pelo ministro. Sim, se a viagem puder ser adiada, é melhor que isso se dê. Vamos esperar para ver como é que vai ficar a situação do vírus, né, ao longo dessas próximas semanas. Obrigado, professor Ricardo Martins, pela gentileza da sua entrevista. William. Muito obrigado pelo esclarecimento, Leandro. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as últimas informações. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William, boa noite para você e para todo mundo. Olha, a gente começa o giro com mais uma notícia sobre o coronavírus. O governo do estado de São Paulo anunciou um centro de contingência para monitorar os casos e coordenar as ações e evitar assim a propagação do Covid-19. O centro vai contar com médicos da rede pública e privada e profissionais do Instituto Butantan. Dos 20 casos suspeitos da doença no país, 11 estão em São Paulo, segundo o Ministério da Saúde. E está aqui no site do Supremo. O plenário declarou a inconstitucionalidade de vários pontos da Lei Estadual do Rio de Janeiro sobre a compensação pela exploração de petróleo. Segundo os ministros, a lei violou a Constituição Federal ao estabelecer, por exemplo, que as empresas que exploram petróleo e gás natural devem recolher aos cofres dos estados os valores relativos às participações ou compensações financeiras. Isso ficaria a cargo da União. Agora, nós vamos a uma terceira notícia que vem lá do Tribunal de Justiça da Paraíba. Os 7 réus acusados do homicídio do radialista Ivanildo Viana da Silva serão julgados amanhã pelo Tribunal do Júri de João Pessoa.
O crime ocorreu em fevereiro de 2015, depois que o radialista saiu de moto da sede da rádio em que trabalhava no centro de Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa. Ele foi perseguido e assassinado na BR-230. Entre os réus estão 2 sargentos. Bem, o Giro fica por aqui. Para rever nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Voltamos ao estúdio. William. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça desta quarta-feira termina aqui, mas não se esqueça. Mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61992606116. Uma ótima noite para você.